Olá! Nesta aula, aprenderemos estratégias para a resolução de provas objetivas. Aprender a ler e a responder questões de provas objetivas, verdadeiro ou falso, ou mesmo de múltiplas escolhas, é essencial. Nós ensinaremos como responder às questões objetivas e como você pode melhorar sua pontuação na prova através de estratégias. Nenhuma técnica funciona sozinha. Conhecer os padrões são úteis porque ajudam a perceber o que é importante enquanto estudamos. Como é fazer provas objetivas para você? Tem alguma dificuldade em entender o que está sendo perguntado? Você trata cada item da questão como verdadeiro ou falso? Vamos começar definindo o que são provas objetivas. São aquelas que envolvem questões de reconhecimento de respostas corretas e que requerem uma busca na memória sobre o que você aprendeu. Temos dois tipos de provas objetivas, verdadeiro ou falso e múltipla escolha. As provas de verdadeiro ou falso são o tipo mais básico de questões objetiva, pois demoram menos tempo para serem respondidas. Em concursos, é adotada normalmente pelo CESP. Alguns alunos têm a sensação de que essas questões têm muitas pegadinhas, mas não é verdade. Esse tipo de interpretação errônea ocorre quando não conseguimos entender o que está sendo pedido ou não somos proficientes na disciplina. E como vamos fazer esse tipo de prova? É simples. Leia o enunciado atentamente, circulando as palavras-chave. Seja objetivo ao responder. Responda de acordo com o autor do texto, legislação ou jurisprudência mencionada e não com a sua própria visão sobre o tema. Atenha-se ao que está sendo perguntado. Evite extrapolar o que está escrito. Para estar certa, a sentença tem que estar toda verdadeira. Caso tenha alguma parte dela que seja falsa, então a sentença é falsa. Os itens corretos geralmente são longos, politicamente corretos, acompanham a lógica, os princípios e o bom senso, e não contêm afirmações preconceituosas. O examinador dificilmente conhecerá todas as exceções. Para evitar que suas questões venham a ser anuladas, acompanhe os itens certos com palavras inclusivas, que abram margem para possíveis exceções, como a princípio, predominantemente, fundamentalmente, em geral, em regra, pode, etc. Exemplo: entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, inclui-se o princípio democrático, que se refere ao exercício direto e indireto do poder pelo povo. Correto. Já para criar itens falsos, as bancas adotam alguns procedimentos básicos, como inserir uma pequena falsidade. Veja esse exemplo. Entre os princípios fundamentais do Estado brasileiro, incluem-se a dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a concessão de asilo político. Além disso, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América, visando a formação de uma comunidade americana de nações. A questão está quase toda certa, mas está errada. A Constituição prevê a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Muita atenção! Veja que você precisa ler o item inteiro e dominar o conteúdo. Outra forma de criar itens errados é trocar conceitos. Uma maneira comum de verificar se você sabe um assunto, um tema, é utilizar uma definição. Para perguntas com definição, circule a palavra que está sendo definida e as dicas de definição, como definido, referido a, chamado de, também conhecido como, significa, que é, envolve, etc. Depois pergunte a você mesmo: o que eu aprendi sobre esse termo que está sendo definido? Uma vez que você consegue relembrar a definição que aprendeu e conseguiu comparar com as definições apresentadas na questão, você pode averiguar se a sentença é verdadeira ou falsa. Por exemplo, é fundamento da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A questão está errada, porque a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais do Brasil, não fundamento. Para não confundir os fundamentos, temos o mnemônico SOCI DIVA PLU, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. As bancas também criam questões erradas ao colocar palavras muito fortes e assertivas, que não deixam margem para exceções. Quando a opção é muito forte, não deixando brechas para exceções, geralmente são incorretas. Palavras como garante, nunca, sempre, obrigatoriamente, totalmente, apenas, jamais, em hipótese alguma, em tempo algum, de modo algum, só, somente, unicamente, exclusivamente, tão só, tão somente. Por exemplo, sendo a Constituição, em essência, uma lei,
Os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. A questão está errada, porque neste caso, as antinomias entre normas constitucionais e infraconstitucionais resolvem-se pelo critério hierárquico. A norma de hierarquia superior derroga a inferior. A técnica de ponderação de valores e a aplicação do princípio da proporcionalidade tem lugar quando o conflito envolve normas de mesma hierarquia. Mas cuidado! Ao estudar, o candidato deve prestar muita atenção quando a doutrina, legislação ou jurisprudência prevê um dos casos acima. Essas exceções são bastante cobradas justamente para prejudicar quem responde se atendo exclusivamente a técnicas de chute. Também uma forma de criar itens falsos, usar duas verdades e dizer erradamente que uma é causa da outra. Em questões que envolvem relação, circule as dicas de relação. Por exemplo, aumentam, produzem, razões, efeito, afetam, porquê, causam, resultam, diminuem, criam. Veja essa questão. De acordo com a Constituição Federal, a forma de governo republicana no Brasil é considerada cláusula pétrea, porque não pode ser modificada por emenda constitucional. De fato, as cláusulas pétreas não podem ser modificadas por emenda constitucional, mas a forma de governo republicana não está nessa lista, que inclui a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Talvez você não se lembre, mas já houve um plebiscito em 93 sobre a forma e o sistema de governo no Brasil. Agora, veremos como fazer provas de múltipla escolha. Ler cuidadosamente é essencial para responder questões de múltipla escolha corretamente. Você deve separar a questão em enunciado e alternativas. Seu objetivo é eliminar as opções incorretas, que são distrações. O que prestar atenção nesse tipo de questão? Leia a parte principal do enunciado e veja se consegue, mentalmente, terminar a sentença em sua cabeça. Isso ajuda a puxar da memória o que você aprendeu, podendo a resposta vir imediatamente ou não, como explicado na aula anterior sobre os tipos de resposta. Leia cada alternativa como verdadeira ou falsa. Ao isolar os itens, fica mais fácil para o seu cérebro achar o erro. Daí é só usar as mesmas estratégias que aprendemos para as questões de certo e errado. Eliminando as distrações e as alternativas falsas, você tem que escolher entre as possíveis respostas verdadeiras. Assim, sua chance de acerto é significativamente maior.